Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Eu desejo que nesse dia de hoje o Senhor te visite com uma atitude ousada em Deus e que você se encha de fé, de confiança para seguir o direcionamento que Deus vai te dar. Mas você precisa confiar. Por mais que as evidências provem ao contrário, você precisa confiar na direção de Deus, porque aí estará a vitória. Faça a prova de Deus se for possível, mas confie no Senhor e vá sem medo de errar, porque a vitória é certa. Deus já ganhou essa guerra para você. Deus já ganhou esta vitória e já te entregou, mas você precisa tomar posse disso. Você precisa acreditar e não deixar a dúvida entrar no teu coração, porque a dúvida, ela nos faz perder as bênçãos do Senhor. Então mova o coração de Deus, mova a mão de Deus hoje em tua direção através de um ato de fé. Eu vou contar aqui uma história da Bíblia que fala de um personagem que vai nos ensinar muito sobre uma atitude de confiança em Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 14, no verso 6, vai falar sobre o jovem Jonatas. Esse capítulo 14, depois se você quiser ler na íntegra, é interessante, leia para você compreender como Deus se moveu por causa do ato de fé de Jonatas. Jonatas vence os filisteus e ele vence em um cenário que era totalmente contrário. Contrário por quê? O exército de Israel estava em desvantagens tremendas. Por quê? Primeiro, em armamentos. Segundo, em desvantagens em números. O exército filisteu estava bem mais preparado, bem mais equipado, em um número que excedia ao de Israel. Mas nem portanto, com todo esse cenário de desvantagens contra Israel, não foi palho para este jovem ter uma atitude de fé. Ele poderia muito bem, quem sabe o medo até rondou os pensamentos de Jonatas, quem sabe a insegurança, a dúvida, talvez, a Bíblia não fala isso, mas quem sabe diante de um cenário desse, de afronta, de ameaça, de pressão, talvez sim, porque ele era humano também. Mas isso, se de fato aconteceu, não foi o suficiente para impedir dele crer em Deus. Ele foi e se levantou, porque havia dentro dele o Espírito de Deus. Jonatas era um guerreiro do Senhor. A diferença disso tudo aí é porque ele confiava verdadeiramente no poder de Deus. E quando ele propõe ao seu escudeiro que sozinhos eles lutassem contra os filisteus, ele sabia, ele colocou a certeza em seu coração que Deus poderia combater por eles. Gente do céu, se a gente for olhar na lógica, é até loucura. Imagine duas pessoas enfrentando mais de 10, 15, 20 soldados. A fé de Jonas era realmente verdadeira. E essa atitude que ele teve de fé, sabe o que foi que aconteceu? Produziu um mover poderoso de Deus. Oh, aleluia. Quando você tem uma atitude de fé, meu irmão, minha irmã, você consegue mover a mão de Deus ao teu favor. Jonas, ele não se importou com a quantidade. Ele não se importou se ele estava em vantagem ou desvantagem. Não, porque ele sabia que a vitória vinda de Deus independe de recursos,
independe de número de pessoas, independe de quantidades, se o tempo é favorável ou não. Você está compreendendo o que Deus está querendo falar com você nesse dia de hoje? O que Deus está querendo falar para mim, para você? Se levanta. Não fica olhando um cenário que não está favorável, não. Se você ficar olhando para a situação e querer que ela seja favorável, talvez isso não aconteça. Você perca de viver o sobrenatural de Deus. Você precisa se levantar hoje em fé, seguindo o direcionamento do Senhor, não olhando as circunstâncias, e aquilo que Ele mandar você fazer, você faz na ousadia. E se de repente você não tem uma certeza, se de repente ainda a convicção não entrou no teu coração, faça uma prova de Deus, para que você venha estar em paz e saber que você está na direção certa, porque Deus vai te responder. Aqui, queridos, está o segredo da vitória de quem serve a Deus. É confiar na direção que Ele nos dá. Primeiro precisamos nos levantar. Primeiro precisamos acreditar que é um Deus que Ele guerreia as nossas batalhas e que nos dá vitória. A gente precisa acreditar que Deus, Ele não precisa de nada, absolutamente nada, para nos favorecer, basta Ele querer. Então, quando a gente se move nessa confiança, eu creio que agrada o coração de Deus, e Deus se move. Quando Ele vê que estamos passando por situações, por lutas, por provas travadas, mas sabendo que Ele é Deus e se Ele quiser, Ele pode mudar a situação, é claro que Ele vai fazer algo em favor, para honrar a fé de quem confia nele. Oh, aleluia! Confia no Senhor. Não olha para as tuas circunstâncias, não. Não olha para a situação que você está vivendo. Não olha para as tuas possibilidades, não, porque você vai se frustrar e você vai ver que de fato não tem condição. Mas olha para o alto. Olha para o Deus poderoso, que para Ele nada, absolutamente nada é impossível. Com muito ou com pouco, quando Ele quer fazer, nada pode impedi-lo. Aleluia. Ele livra, Ele manda recursos, Ele abre portas, Ele dá livramento, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele faz aquilo que aprove a Ele mesmo. Aleluia. Porque Ele é Deus, querido. Precisamos confiar em Deus. Quando extraímos uma fé verdadeira, uma confiança genuína no Senhor, coisas sobrenaturais começará a acontecer. Então, se você crê nessa palavra, se levanta hoje, se mova nessa unção de conquista, de se mover sobrenatural do Espírito de Deus sobre a sua vida. Quero orar por você. Fecha teus olhos. Pai amado, nosso Deus grandioso, dono do ouro e da prata, o Todo-Poderoso é o Senhor, que nunca perdeu uma batalha, é o nosso general. Oh Deus, nos faz confiar verdadeiramente em Ti. Coloque dentro de nós uma fé genuína, verdadeira. Nos ajuda a nos mover rumo à nossa vitória. Esta pessoa que ora comigo, Pai, ajuda ela. Acreditar que para o Senhor não tem nada impossível. Que o Senhor pode operar todas as coisas, a depender de um movimento nosso, a depender de um posicionamento de fé. Coisas que aparentemente já estão perdidas, que já estão fadadas ao fracasso, o Senhor pode mudar. Porque o Senhor honra a fé daqueles que creem em Ti. O Senhor honra os que Te honram. Por isso, ajuda essa pessoa a acreditar na Tua direção, na Tua vontade, e sabendo que o Senhor é protetor, é cuidador, é provedor, que o Senhor é todas as coisas que nós precisamos. Aumenta a fé do meu irmão, da minha irmã que ora comigo. Ajuda eles nessas batalhas, sabendo que a vitória já foi dada por Ti.
mas que eles possam tomar posse crendo nessa verdade. É minha oração nesse dia de hoje, em prol de cada um que ora comigo, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus. Medite nessa palavra e se mova em direção do sobrenatural, em nome de Jesus.